Hoje temos um convidado aqui, para mim especial, por mais de um motivo, um amigo, que visitou o nosso jornal. Fico muito feliz quando as pessoas nos visitam, e a gente visitou a igreja, e eu pedi para ele, até sugeri para ele, disse, pode trazer mais alguém, pastor, porque não a pastora, ele vai dizer por que ela também não veio, porque tem uma cena que eu tenho muita na minha mente. Em seguida eu volto a pôr essa imagem nas páginas do Liberdade Jornal, que é o dia que eles estenderam a bandeira do Brasil sobre o altar, pastor, e vocês rezaram pela nação brasileira, pelo nosso país. Isso já faz algum tempo, né? Mas eu achei tão bonito aquilo, ali pastores se reuniram ao redor, obreiros, né? E rezaram pela nação com a bandeira toda tapando o altar. Então aquela cena foi que mais me chamou a atenção. Então aqui também no Facebook, eu vou virar aqui para pegar a imagem do nosso convidado, né? O pastor, pode ficar tranquilo aí, que nós vamos lhe localizar aqui, não é? Aqui também a gente está transmitindo pelo Facebook, e também vai ir para o YouTube depois, não é? E pastor, boa noite. Boa noite, Sartori, boa noite aos ouvintes do teu programa. É um prazer estar aqui para comunicar com nossos amigos ouvintes. Muito bem, pastor, o senhor é meu tocaio, o pastor João, todo o seu nome, pastor? João Luiz de Souza. João Luiz de Souza. Muito bem, já tem bastante Souza, né, pastor? Que bom, é uma família grande. Também me chamou a atenção, pastor, eu ouvindo o senhor na igreja, e eu queria que o senhor aqui transmitisse aos nossos leitores aqui, de outros estados, tem gente que nos acompanha, pastor, assim, sobre a sua história. O senhor morou próximo de um rio, e esse rio faz a gente imaginar lá perto dele. Eu conheci pitadas lá de onde o senhor morou, pisando por lá, e tem características de geografia diferente da nossa aqui. Nossa é mais achatada, né? Então, pastor João. Tudo bem, Sartori. Se eu trazer a minha biografia aqui, é humilde. Sou um homem nascido numa família de 9 irmãos, 6 homens e 3 mulheres, mais o pai e a mãe. Nós criamos humildemente, mas com decência, trabalhando sempre, buscando aquilo que sempre trazia paz à sociedade. E criei muito no esporte, no futebol, na brincadeira, e pescando no rio, como falou, no Rio Uruguai. Opa! Nasceu lá, pastor João? Pescando, tomando banho de rio, brincando com nossos amigos da infância. E o tempo foi passando. Como é que é o nome do lugar lá, pastor, que o senhor... Alecrim é um município. Alecrim é um município. Daí Lajeado, Poço Preto, Lajeado, Pilão. Lá é muito conhecido por Lajeado. Aqui são mais os rincão, mais Lajeado. Então eu morei entre o Pilão e o Poço Preto ali, uma localidade chamada Lajeado Lautério. Muito bem. O senhor nasceu nesse local, pastor? Nasci lá. E os seus pais, desde mais novo, moraram nesse local? O pai é nato. Nato daquele local? É, o pai é. Então, pastor, de repente o senhor vai acrescentar um pouco, porque eu conversando com o senhor vai surgindo as ideias, e o pastor João me disse, Sartori, tu vai fazer perguntas difíceis? Eu creio que não. Vamos ter muito assunto para nós conversar. Mas aqui em São Miguel eu conheço alguém que eu quero trazer aqui, que é o seu Bernardino. E às vezes eu tenho repetido a prosa que eu tive com o Bernardino, que ele trabalhou travessando farinha na época, isso há muito antigamente, passava com farinha de um lado para o outro. Acaso o senhor viu o seu pai, amigo, vizinho, um dia falar de como acontecia esse trânsito? São histórias antigas, né? Não está bem na minha época, mas eu ouvi falar que traziam, né? Chamado antigamente de contrabando. Contrabando, tranquilo, mas faz parte da nossa cultura. Faz parte da cultura do povo gaúcho, do povo gaúcho. A Argentina e o Brasil ali sempre estavam
de ter ligado o pessoal de lá aqui, o pessoal daqui lá. Então, houve muito desses câmbios aí, né? Comeram graxa, farinha argentina, cebola, essas coisas aí eu vi muito. Ainda há por lá, assim, por dar umas folhadas, ainda há. Sim, né? Inclusive hoje já está mais tranquilo, porque muita gente passa já pelas portas. Provavelmente há. Mas também, né, sempre há, né? Aquele microcomércio, né, pastor, de lado ao outro. Mas eu estou notando que o pastor parece que ele não quer contar que ele tinha atravessado o Uruguaianado levando uma bolsa de farinha, né, bolsona, e às vezes se candidata, o Sartori coloca eu na história lá, que eu também carreguei farinha, eu já sou conhecido. Mas enfim, é uma região de terra dobrada, né? É, muita terra dobrada, realmente. Alecrim, por a sua geografia, as terras são muito dobradas, tem terras mais planas, né? Mas a maioria é terra dobrada. E de pequenos agricultores? Pequenos agricultores e médios, grandes agricultores, poucos. Sim. Embora me pareça, assim, na época que eu passava por lá, que são pequenos agricultores, em média eles não têm, assim, vamos dizer assim, pobreza grande, né, pastor? Todo mundo tem um sustento de forma um pouco tranquila, ou tem bastante gente bastante pobre? Olha, Sartori, eu costumo dizer que quem trabalha, tem um gaúcho, não sei exato, quem trabalha vergonha não faz. Sim. E quem trabalha sempre tira o seu pão, né? Nós entre 9 na família e sempre trabalhamos, e assim sucessivamente, nossos primos, parentes que eu posso falar, que eu conheço, todos eles tiveram sustento do suor do rosto, né? Então o pessoal que trabalha sempre tem um pão, e alecrim, são o pessoal hospitaleiro, o pessoal trabalhador. Meu município de Alecrim, um abraço, que provavelmente eles vão estar me ouvindo lá. Tem meu irmão que foi vereador lá. Tem meu irmão que foi vereador lá. Ele pretende ir de novo, porque quem foi rei nunca quer perder a coroa. Seguramente. Vamos ajeitar um pouquinho esse microfone aqui, meu amigo, aqui, pastor. Aqui, dá para também pegar um pouquinho do lado. Isso aí. Pastor, eu queria que o senhor também desse umas palavras como o senhor iniciou no mundo da igreja, da espiritualidade, porque eu vi um dia o senhor contar e também é de uma história interessante. Sartori, a Bíblia diz que para todas as coisas existe um propósito. Tudo que Deus cria, Deus tem um propósito. E todos os propósitos de Deus têm um tempo determinado. Eu fui um jovem que, como eu te disse, festei, joguei futebol, fui tranquilo, de família, trabalhei muito lá, chamado de trabalhar por dia, trabalhei também com o pai e a mãe. E um dia fui para o batente do exército, e aí conheci um tenente-coronel que me pregou a palavra de Deus. Eu fiquei olhando aquele cara ali me pregando a palavra e na hora achei muito importante, mas não aceitei, não me converti. Mas a palavra é uma semente, a palavra de Deus é uma semente. E toda semente que põe na terra, ela tem o tempo de nascer. Tem semente que fica no deserto e aí ela só nasce no tempo da chuva. E a semente da palavra de Deus no tempo certo nasce. E eu vivia, depois de adulto, comecei a conhecer o mundo aí. Eu não fui um jovem alterado, mas tinha uma agonia, no meu interior tinha um vazio. Eu procurei preencher esse vazio do meu interior, com a bebida, com o cigarro, com a vaidade do mundo. Como eu te disse, eu trabalhei, começava a comprar roupas bonitas, tênis da hora, como diz a gurizada de hoje, calçado, enfim, moto. E comecei a ver que nada disso preenchia aquele vazio. E aí eu disse, na minha concepção ilusória, eu disse, onde está Deus? Onde Deus está? Será que Ele me ouve? Aí pensei, Deus só ouve quem é muito santo, que nasceu santo. Deus ouve todo homem que deixa o pecado e se apega ao bem. E um dia meu cunhado me convidou para ir no culto. E eu fui. E achei aquela palavra extremamente importante, que dava uma luz no meu caminho, que dava uma direção nova na minha vida.
E foi quando eu resolvi aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Larguei tudo com água, tudo que eu digo é aquele que eu vinha vivendo. E comecei a ter uma nova vida, encontrei uma nova vida em Cristo. A partir daí o senhor teve essa sequência, daí já... Aí nunca mais parei aí, aquilo que a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. Eu creio de todo o meu coração, Sartório, aí nas redes sociais, aí, nossos ouvintes. Eu estou dando um testemunho que eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, é o meu Salvador. E os irmãos, alguém mais continuou pelo mesmo caminho, pastor? Depois quando eu me converti, alguns deles vieram, outros foram por lá, outros primos, assim. A Bíblia diz, creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ainda Deus está salvando meus familiares. Meu irmão, minha irmã é mulher de pastor, é pastora também lá em Porto Mauá. Meu irmão é obreiro lá na Alecrim, o outro irmão é obreiro também em Mauá. Meus outros irmãos também são cristãos. Minha irmã também lá na Serra Gaúcha, esqueço o nome da cidade, mas lá na Serra Gaúcha. Então a grande maioria da nossa família, 99% são cristãos. O senhor vê que o seu chamamento, a sua vocação acabou trazendo para dentro da igreja bastante gente da própria família também, não é? Então houve essa modificação, essa conversão que acredito que o senhor foi também motivador disso, né? Porque eu considero a vida de uma casa cristã, de um cristão, como um poço de água. Conhece aquele poço popularmente? Sim. É como um poço. Por quê? Porque o poço, se tem uma vertente que está jogando água, é água para a família inteira. Se tem duas vertentes, até de repente pode até ajudar os vizinhos. E se um poço tem 3 vertentes, transborda. Então, quanto mais cristão, mais oração, mais fé, mais confiança. Porque eu pergunto para mim, para quem me conhece, se não fosse Deus, eu não encontrei lá no mundo, eu não sou um crítico, mas eu não encontrei na cerveja, não encontrei no uísque, tá vendo? Eu estou falando de nome de bebida, que eu bebi tudo. Não encontrei na cerveja, não encontrei no uísque, não encontrei no vermute, você lembra do tal vermute, sei se foi o que eu pensei. Não encontrei na cachaça. Eu não nasci dentro da igreja, eu não encontrei no cigarro, não encontrei no baile, não encontrei na farda militar, respeitosamente, que eu tenho um grande respeito com o militarismo, com as forças de segurança, seja ela nacional, estadual, ou até mesmo municipal. Eu tenho um respeito por eles, eu admiro, respeito, mas não encontrei paz em lugar nenhum, só encontrei paz em Jesus Cristo. Eis aqui uma pessoa que particularmente eu acho que ele é bastante assim, ele tem uma transparência, o pastor João, não é, a transparência não seria a palavra correta, mas uma identidade com a fé de poucos. Então eu também sempre lhe admiro, pastor, por o senhor representar essa fé de uma forma mais pura, não é? Então o senhor não é, eu digo assim, que é daqueles pastor que o coração sai fora do corpo, não é? Então o senhor, toda a sua palavra sai credibilidade, não é? Então acho que a sua igreja é abençoada e o senhor tem a igreja aqui em São Miguel das Missões. Às vezes eu não obedeço muito à ordem das coisas, pastor, mas eu vou lhe perguntando, o senhor vai dizendo o endereço da igreja aqui, no interior também, onde a igreja tenha atendimento, o senhor pode nos contar, pastor, onde que é o endereço daqui e do interior? Então, Sartório, voltando a buscar um gancho ali atrás da tua palavra, que tu disse que ficou mexido, tocado com aquele ato de fé que nós fizemos de estender a bandeira sobre o púlpito e orar pela bandeira. A bandeira é o símbolo, o pavilhão nacional que simboliza a nossa nação. E a Bíblia diz que é feliz a nação em cujo Deus é o Senhor. Então o Senhor do Brasil é o nosso Deus, o Senhor de todas as nações. Só tem um Senhor, que é Jesus Cristo. E eu creio que se o mundo orar, eu não estou contra a religião, ninguém nem falando mal de ninguém. Eu estou crendo e expondo a minha fé, meus pensamentos, minha intenção. Eu estou entendendo que se o mundo orar a Deus e nós pedir a graça de Deus, Deus ele atende a oração.
Porque, Sartori, feliz é a nação em cujo Deus é o Senhor. Feliz. Davi disse que os nossos bois multiplicaria milhares, ou seja, a bacia leiteira, o gado de corte, a suinicultura, os nossos grãos, Brasil, a nossa colheita. E tu tem visto, Sartori, que às vezes as pessoas reclamam, mas reclamar é expor uma fraqueza que tu não está gostando do que tu está vendo. Mas o que as pessoas fazem para mudar? O que as pessoas fazem? Quem é que para e faz uma oração? Quem é que para e diz, com a bênção de Deus esse ano eu vou colher? As pessoas falam mal de Deus, falam mal do próximo, falam mal do tempo, falam mal do político, falam mal de todo mundo e falam mal até deles mesmos. Plantei essa porcaria, não vai dar nada. Já amaldiçoa na plantada. Cadê a oração mesmo, né, pastor? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, voltando ali, Sartori, eu estou aqui não exatamente para convidar as pessoas para vir na minha igreja, mas se vocês quiserem vir, são muito bem-vindos. Nós temos igreja aqui, na entrada do bairro da Alegria, a igreja sede do município de São Miguel, ali na entrada do bairro da Alegria, a igreja do Evangelho Quadrangular, e tem as suas congregações e os seus pontos de pregação. Congregação quando é uma propriedade da igreja, quando é pregação cedida por alguém, por um amigo, alguém que gosta da igreja. Aí temos congregação lá nos Ataídes, temos congregação lá na Coimbra, temos ponto de pregação lá na casa do Amauri Quaresma, ali no Rincão dos Rivas, temos lá no Colégio Humaitá, na Restinga, lá na Restinga, temos também lá no Rincão da São João das Missões, e tem uma congregação também que está em andamento também ali no Rincão dos Moraletiano Robson, no Rincão dos Morais. Pastor, os dias de culto aqui na sede? Aqui é terça-feira, o culto da oração, onde nós dobramos os joelhos e oramos mesmo, buscamos a presença de Deus, do Espírito Santo. E na quinta-feira é um culto de libertação. E domingo, o culto da família, sempre às 7 horas da noite aqui na igreja, na entrada do bairro da Alegria. Meus pontos de pregação lá no Amauri é na quarta-feira à noite. E lá na Letiana na segunda-feira, de 15 em 15 dias, lá nos Morais. E nos pontos de pregação da Coimbra, tem uma Coimbra também, que é na sexta-feira, de 15 em 15 dias, tem na Coimbra. E na São João, os Ataídes, e no Colégio Humaitá são no sábado à tarde e à noite. Aí fizemos essa cruzada aí, temos nossos obreiros também que nos auxiliam, e Deus vai levantando o seu povo, o povo de fé. Eu acredito que a vida cristã é que nem aquelas tranças antigas, termina um, Deus chama outro, vai colocando ali, vai indo e nunca acaba, porque se tu analisar, se tu ouvir as histórias dos famosos antigos, sem dar o nome de ninguém aqui, mas quantos famosos que às vezes estão no auge, mas é um ano e meio, passou aquela música, ou aquele, vamos dizer assim, aquele repertório que ele fez, e aí você não vem com outro repertório e vai embora. E Jesus Cristo faz 2022 anos depois da vinda dele na terra, ainda aí estamos com a mesma fé, você diz que admira a minha fé, e eu estou cada dia entendendo que sem Jesus nós não somos grande coisa, nós não somos muita coisa, nós precisamos de Deus, então. Verdade, pastor, as palavras suas são sábias, porque a gente sabe com toda a evolução da ciência, com o passar da carruagem, chegou um tempo que se imaginava que a ciência substituiria a religião de um todo, e hoje o povo da ciência começa a cada vez mais tomar consciência de que sem Deus não existe ciência, que Deus é o fundamento de tudo. Então há um retorno, embora lento, mas já começando, um retorno no meu parco conhecimento, não é de admitir aquilo que é real, a fonte de tudo, o começo, meio e o fim, enfim, é em Deus. Mas eu quero aqui também continuar com nossos patrocinadores, aqui a Inovar Móveis Planejado, aqui no Alto da Arvoredo, telefone 99906
7755, a nossa Inovar Móveis Planejados. Você quer fazer um móvel conforme por medidas, quer fazer, chama o pessoal da Inovar, conversa, quer fazer uma reforma, quer um móvel ali novo, fala com eles que eles vão te atender. Eles fazem um orçamento sem responsabilidade ali, conforme o caso ali, tu paga aí 90%, estou brincando, e o resto ele financia, né, pastor? Mas o pessoal é gente da gente, São Miguel das Missões aí, né? Também temos a Vieira Agrocereais, prestigia o Liberdade Jornal, daqui Humanos com Liberdade, não é? Na rodovia 536, quilômetro 14, 3381-1205. A Vieira é um, vamos dizer assim, tem de tudo ali para a lavoura, né? Desde insumos, compra, venda de produtos, o Liberdade divulga também ali os preços dos produtos da Vieira no site nosso, no nosso jornal. A nossa Vieira aqui, São Luís Gonzaga, entre Juiz, aí no interior do município. Tornearia Ribeiro, na Borges de Medeiros 508, diagonal com o Hotel de Bar, serviço de usinagem, fabrica, reparo de peças, não é? Lá dos meus amigos da Tornearia Ribeiro, não é? Lá na Borges de Medeiros 508. Maicá, Windows Film, o pessoal da Maicá teve aqui também em São Miguel, imagina, podia faltar, cantaram e encantaram o povo na homenagem ao mano Senair, não é? Estamos cheios em nossas mídias de imagem dos manos Maicá, da família, irmãos, filhos, né? Sobrinhos, parentes aí, não é? Avenida Ipiranga 582, Santo Anjo, telefone 99975-9889. Lá tem películas para som, higienização, bateria de vidros elétricos, serviços especializados ali. O bar é restaurante do Antônio, não é? Ambiente climatizado, que junto também do acesso ao trevo São Miguel das Missões, não é? Melhor comida caseira, produtos coloniais. Ali no bar é restaurante do Antônio, telefone 99953-6302. Não é? A parada do carreteiro aqui, junto ao nosso trevo. E companhias persianas, cortinas, tapetes, almofadas, capas, papel de parede, na Marquês de Herval 1985, telefone 3314-2983 ou 98403-2449. São alguns dos nossos patrocinadores e apoiadores. O Liberdade Jornal pede todo o apoio, todo o carinho, aquelas empresas que prestigiam o nosso trabalho aqui das nossas mídias, de São Miguel das Missões, da nossa rádio Piratini, não é? Porque a mídia aí, ela é importante sim, não é? Na hora da peleia, do pega para capar, na hora que o pastor precisa lá, um irmão da igreja, um católico, olha que tem uma buraqueira aqui, o meu vereador passou uns dias sem vir, a gente, a mídia dá um grito, ó, vamos lá, como senão nós puxa a orelha de você, né, pastor? Então temos que apoiar as mídias. Pastor João, nosso convidado, nossa igreja do Evangelho Quadrangular, não é uma igreja que é uma, não sei se a palavra correta seria, mas é uma igreja tradicional no nosso país, é antiga, né, pastor? Aqui não tem ideia de quantos anos mais ou menos faz que tem a Quadrangular no Brasil, pastor? No Brasil tem mais de 70 anos já. De 70 anos. 70 anos no Brasil. Ela se originou aqui no Brasil, pastor? Não, ela é original, oriunda dos Estados Unidos. Dos Estados Dos Unidos. Estados Unidos, veio para o Brasil e está em todos os estados do nosso país. E no estado do Rio Grande do Sul nós temos, no último censo nós tínhamos 86% dos municípios. Nós tínhamos a igreja, tendo município, nós temos 40 igrejas no município. Sim. Por exemplo, tem Uruguaiana, tem mais de 40 igrejas, Santo Anjo tem mais de 20 igrejas. Aqui em São Miguel das Missões temos uma e as congregações por aí, e temos aí essa história. A nossa igreja, ela não para porque nós entendemos que uma alma tem muita valor. Uma pessoa que se converte é uma pessoa mudada, uma pessoa transformada, uma pessoa libertada, uma pessoa abençoada. A gente tem acompanhado, tem ouvido e tem confirmado, porque há situações, às vezes há referência a países como a China,
a Coreia do Norte, esses são alguns países assim, que proíbem as igrejas. Aqui na América Latina nós temos, não é, governos que eventualmente durante uns mandatos deles, eles dificultam o papel da igreja. Aqui mesmo queriam sobretaxar a igreja, e aí surge, e com a maior tranquilidade, pastor João, e isso é bom, aquele argumento do que a igreja faz pelo povo, pela sociedade. Quanta gente poderia estar na droga, na bebida, perdido, sem rumo, se não seguisse uma orientação religiosa, se não tivesse a mão estendida do pastor, do irmão, não é? Enfim, dessas congregações que se voltam para recuperar aquilo que muitas vezes governos que são pagos para fazer não se empenham, nem se interessam, nem a própria sociedade. Então, no segmento mais sofrido da sociedade, não é quem que atua? É a igreja. E é a igreja que, sem estabelecer um preço, porque nós vivemos num mundo que é estabelecido preços, não é? E ela se aproxima, ela traduz, ela acomoda e ela conforta aqueles que sofrem. Então, eu acho que não só nossa igreja quadrangular, todos os religiosos têm esses lados extremamente positivos. Assim como tem aqueles, né, pastor, que desvirtuam em tudo que é lugar, tem os lados mais negativos. Mas eu queria saber também, assim, uma opinião do senhor, pastor, e se sinta assim bastante tranquilo, não é? O que hoje o senhor criticaria nas igrejas como um todo? Sartori, a igreja ela tem uma missão, que é aquilo que Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então a igreja tem que ir em busca do perdido. O que é o perdido? É aquele que se perdeu durante a caminhada da vida, ou no casamento, num sofrimento, ou em algo que aconteceu, ou alguma amizade, ou algum momento que ele desvirtuou. Porque o homem em si já nasceu no pecado, ele não nasceu salvo. O homem todo é pecador e está afastado de Deus. Então, como eu te falei antes, a semente que é plantada, se ela nascer, ela produz. Eu fui pregador, vamos falar que eu nunca tive presidiário, mas eu fui pregador do presídio. E algumas pessoas me criticavam por isso. O que tu quer lá, ação imaginal, que lá não presta. E muitos ainda acabam pensando assim. Mas Jesus disse: olha, vocês pregam e oram por eles como se lá vocês estivessem. Eu tive preso, tu não teve me visitando, eu passei fome, tu não me deu de comida, né? Fui estrangeiro, tu não me acolheu. Aí perguntarão naquele dia mas quando? Quando deixou de fazer para um dos meus pequenos, deixaste de fazer para mim. Aí tu falaste ali da política, a política em si, eu vou me manter se tu não te incomodar fora disso aí, porque a política, o que é partido? A política é parte da sociedade. Pastor, me permita, a pergunta assim era, vamos dizer assim, o que as igrejas, eventualmente, do seu ponto de vista, não buscando essa relação que eu entendo que o senhor já antecipa, ela é muito complicada, né? Mas assim, o que as igrejas hoje fariam que desconforta o pregador? Não é? Eu não me atento à igreja quadrangular, a todas. Uma sugestão assim, olha, Sartori, eu acho que esse lado, isso não deveria ser assim, né? Uma autocrítica para as nossas igrejas, né? Tá. Nesses momentos. Permita eu ir na minha linha de raciocínio desde o começo. Por favor. Então, pela tua pergunta, os políticos, a política e os governantes, isso tudo é bíblico, Sartori. Jesus disse na sua palavra: quem não é comigo é contra mim. Olha que ele falou claro. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, às vezes, a igreja ela tem uma linha de raciocínio que para alguns leigos, o que eu vou aqui, eles vão achar que é uma loucura. É a guerra do Gog e Magog, a guerra do Armagedon. Você já ouviu falar sobre isso? Sim. A guerra do bem contra o mal. Então a igreja ela tem a sua linha de raciocínio, que é discipular,
fazer na vontade que Jesus Cristo tem. E Jesus tem um pensamento. E nós pregamos e cremos que Jesus Cristo é tudo isso que nós pregamos, que Ele cura, que Ele salva, que Ele batiza com o Seu Espírito Santo para nos dar ousadia, autoridade, e para Ele vai vir buscar a sua igreja. Agora, em linha assim da igreja buscar aquele que é perdido, uma vez eu falei com um tenente, um primeiro tenente do Exército Brasileiro, e ele disse para mim: olha, pastor, as tuas palavras preenchem o vazio do meu coração. Ele estava desconfortado na vida e teve muito tempo na área da psicologia, não sou contra, mas ele disse: olha, tudo é vazio, mas o que o Senhor fala tem um peso de poder, de autoridade. Infelizmente hoje ele já está morto, mas o pessoal aí, nós estamos na mídia, o pessoal sabe provavelmente que eu estou falando, né? E tem um peso, uma autoridade que preenche o vazio do meu coração. E a igreja em si, Sartori, tem os bons e os maus políticos, os bons e os maus comerciantes, os bons e os maus vizinhos, os bons e os maus familiares, e os bons e os maus padres, e os bons e os maus pastores, os bons e os maus rabinos, e tem todas as linhas, aquilo que disse Jesus: deixa que o joio nasça no meio do trigo, na colheita serão feita a separação, porque o dinheiro, ele é comparado na Bíblia como um senhor. Ou serve o dinheiro, ou serve o Senhor Jesus. E as três áreas quando tem fraqueza: mulher, dinheiro e ego, famas, né? Crescimento, aparecer na mídia, na sociedade, são fraquezas do homem. Como eu te disse antes, quem foi rei nunca quer perder a coroa. E às vezes a pessoa não deixa Deus levantar, a pessoa quer se levantar a qualquer custo, a qualquer preço. E aí que mora o perigo. Então, a crítica que eu faço contra o nosso povo é deixar que Deus faz a obra. Aquilo que é de Deus ninguém impede, o que não é de Deus dura uns dias ainda, uns dias termina. Muito bem, né? E o pastorado sempre é bonito a gente ouvir, não é? E ouvir realmente quem entende e domina um assunto, e tem esse dom, quem tem o dom. Padaria e confeitaria no do Oeste, doces salgados, mini mercado, 15 Miguel das Missões, né? 3381 1367, um abraço lá ao seu Luiz, a Lúcia, que estão sonhando com asfalto lá, aqui na rua São João. Falta pouquinha coisa ali, uns 4, 5 quilômetros de asfalto, e já atende o nosso povo. A Ferraria Funilaria Fengler, lá em Mato Queimado, serviço não é de qualidade, preço excelente, portões, grades, não é, todas as estruturas metálicas. E a Fengler em Mato Queimado, fala com o Renê, fala com a equipe do Renê, telefone 99607-2453, Virtualtech aqui na São João 1699, telefone 99708-0345, do nosso amigo Cartão Marcão, o homem dos cartuchos, não é? Aposentados e pensionistas, o teu problema é dinheiro. E eu acho que ainda mais importante que o dinheiro é você tem alguém nessa hora que eventualmente tu precisa, é tu poder confiar, não é? Chegar e tu vai ter opinião, não é? Não só de pessoas que vão te estender ali uma possibilidade de tu conseguir um recurso, mas te orientar, não é? Saber de você, te ouvir, conversar contigo, não é? E no que eles puderem, eles vão te ajudar, mas da melhor forma possível. A nossa Real Crédito aí, próxima às lojas Beckler, e o nosso amigo Villani também, né? A Agropecuária e Agrovida, lá em Santo Ângelo, na Avenida Brasil, Santo Ângelo, 3313-5796. Na Agrovida você precisar lá, olha, da alparagata ao facão para cortar a cana, tu consegue tudo, não é? Também mudas de flor, mudas de hortaliças, passarinho, bombacha, e tudo que uma agropecuária tem, a Agrovida. E na frente da Agrovida tem a Rei dos Vidros, não é?
vidros automotivos, na Avenida Brasil 85, 3313, 1024. Teu veículo riscou o vidro, tem problema no vidro do veículo, não é? Para-brisas, sinaleiras, também a Rei dos Vidros Automotivos, Santo Ângelo. E a nossa Jairo Baterias também prestigia o programa Humanos aqui, prestigia o povo de São Miguel das Missões, a nossa conhecidíssima empresa Jairo Baterias, oficina expressa. Você está e ficou no caminho sem bateria, telefone 3312 1010, liga para o Jairo, freio, troca de óleo, tudo na 1590 740, eles vão até você, levam a bateria e te levam junto depois, não é para você acertar lá uma condição de tu pagar a bateria. Esse é o povo que prestigia, não é? O Liberdade, o jornal, e também convidando outras empresas, né, que se somem para prestigiar, né, o Liberdade, que a gente faz um trabalho que eu acho que interessa muito a nossa gente. Agora estamos no YouTube, não é, com vários clipes, né, e essa nossa prosa aqui, essa nossa live com o nosso pastor aqui da Quadrangular, vocês vão ver depois também no YouTube ali, não é? Além de a gente estar passando aqui no meu perfil, hoje o pessoal, João Antônio Sartori, né, estão podendo ver no Facebook a live com o pastor. Mas, pastor, eu queria convidar o senhor, se o senhor quiser fazer uso agora de um versículo da Bíblia ali, não é? Para o senhor comentar, o senhor como pastor, né, que o senhor julgue interessante para esse momento, né, como o senhor quiser, e daí o senhor depois fazer um comentário sobre essa leitura. Bem, Sartori, eu queria então ler uma palavra aqui no Evangelho de Marcos, que é exatamente uma palavra muito, para mim, no meu entendimento, é uma palavra muito decisiva. Quando Jesus fala no Evangelho de Marcos, dizendo que nós deveremos ir ali, manda, vão e prega o Evangelho a toda criatura. Né? Eu vou ler aqui, depois nós falamos. Marcos 16, 14 em diante diz assim: finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, por não derem crédito aos que já tinham visto ressuscitar. E Jesus disse-lhe: vão por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. E o versículo 16 de Marcos 16 ainda diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será, porém, condenado. Estas palavras que nos falou nosso Senhor Jesus Cristo é uma ordem, é um mandamento. Olha, vão e prega a toda criatura. Por que não nos prega a todos os filhos? Eu deixo essa pergunta porque as pessoas ficam até bravas, e é de uma certa importância nós ficar nervosos quando a pessoa, por ser humana, acha que ele é filho de Deus. Eu estou falando que não serve, vai para o YouTube, vai para todo lado, está na Bíblia. E não é bem isso. A Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus. Por isso que é necessário pregar o Evangelho para quem crê e for batizado, ele é promovido a ser filho. Né? Aqueles que crêem, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: mas a todos os que o receberam, Deus deu o poder de se tornar filho de Deus. Receber o poder de se tornar filho de Deus. Porque você está vindo a tua menina, que eu sei que tu tem menina, não conhece bem a tua família, tu é longe, está vindo uma outra mulher com ela que tu não conhece, aí você vai dizer: lá vem minha filha, mas é aquela outra criatura que está vindo com ela, quem é? É a tua filha, você sabe que é a tua filha. E nós precisamos crer em Jesus Cristo para ser promovido a filha de Deus através de Cristo Jesus. Então Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Ele veio nos buscar do mundo do pecado, nos purificar e nos fazer filho de Deus. Pode olhar, o batismo não é, ainda que exteriormente ao batismo, mas simboliza, e é verdade, é uma obra de Deus no interior do coração do homem. Ninguém pode ser batizado se não for dado
por Deus em Cristo, não for dado para Cristo, não for Cristo chamar para Deus. Então, existe essa palavra aqui, Sartori, biblicamente, que quem crê e for batizado é uma garantia que Jesus será salvo. É que nem eu dever uma coisa para ti dizer que será pago o dia 10. Jesus será salvo. Então fica aí essa pequena reflexão da palavra para as pessoas meditar. Uma coisa importante, Sartori, de extrema importância, que a gente não dá muita ênfase, é o casamento. Uma vez que tu casou, nunca mais está solteiro. Você pode ser divorciado, você pode ser viúvo, mas solteiro, né? Então, por isso que o casamento casamento é só papel, não, ele é um papel que te promove de solteiro para casar. São situações, pastor, se eu entendi, que ela tem um laço divino. Então, uma vez casado, tu nunca mais deixa de ser casado. E também, o Senhor me chama a atenção para outro fato. Eu tenho que dar um passo à frente em direção ao meu Deus, para, vamos dizer assim, para que Ele possa me acatar como filho. Não basta, às vezes, o Senhor me corrige se eu estou errado, não basta eu só me batizar, eu tenho que querer, eu tenho que ir em encontro de Deus e dizer eu aceito, eu o aceito como meu Salvador, como meu Deus. Eu considero essa decisão que nem você ir no mercado com bastante dinheiro no bolso. Você vai lá e olha todo o mercado, desde toda a loja lá. Você olha o açougue, olha a fruteira, olha os embutidos, olha os enlatados, olha tudo lá. Mas você não resolveu comprar nada. Tem tanta coisa ali que sacia a fome da gente, mas você não pegou nada. Você teria o direito de pegar, porque você teria como pagar. E aí nós teríamos o direito de receber Jesus, porque o pior dos pecadores tem o poder de perdoar, mas o homem tem que desejar. O querer é poder, Santana. O querer é poder, mas tu tem que desejar. O querer é poder, porque eu quero, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu estou testificando publicamente, porque Jesus diz, quem me confessar diante dos homens, eu confesso diante de Deus que está no céu. E quem me negar diante dos homens, eu nego diante de Deus que está no céu. Agora, Jesus não se nega a si próprio. Ele é o Salvador de toda a humanidade. Ele é o mediador. O mediador é um, ele é o mediador entre o homem e Deus, precisa passar pelo crivo de Jesus Cristo. Pastor, eu queria que o senhor desse uma palavra para orientar e confortar aqueles que se questionam, nós estamos no fim dos tempos. Sabe, algumas pessoas dizem que basta o homem nascer para começar a morrer. No ventre da mãe você fica ali 9 meses, aí você está em crescimento, aí você nasceu, no outro dia você começa a morrer. Aí a vida homem é 60, 70, 80, 90 anos, mas de dia a dia vai passando. E eu tenho uma coisa para dizer, quem é que nem uma corrida, se tu não correr até o fim, passar a baliza lá, a chegada, você não é um vitorioso. Você pode correr em primeiro lugar, mas quando chegar na volta, na entradinha de você passar a baliza, você desiste. Então você perdeu, correu a volta. Nós temos que viver o dia de hoje sem se preocupar com amanhã, mais perto de Deus. Porque quem sabe o dia de amanhã, a Bíblia diz que o dia de amanhã é de Deus. É claro que tudo indica aí, que nem disse Jesus, é que nem uma mulher. A mulher nos primeiros dias de gravidez, ela nem sabe que está grávida. Ela vai saber depois que atrasou a menstruação, respeitosamente falando. Aí ela fica desconfiada, ela faz um exame, aí depois dos 3, 4, 5 meses que ela vai sentindo a gravidez mais forte. E nos últimos dias ela sente até alguma tristeza, alguma dor, alguma preocupação maior.
E nós podemos ver que a igreja nunca teve tão em pauta como está nesses dias. Ou eu estou errado? Aonde quer que for, as pessoas estão falando, uns de bem, outros de mal, e a igreja está sentindo que a hora de nascer o filho vir para o mundo está chegando. Quem é o filho? É Jesus que vai buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo um tempo que eu não posso dizer, eu fiz uns estudos a respeito de um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, na Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então, de Adão a Abraão, 2000. De Abraão a Jesus Cristo, 2000. De Jesus a nós, 2000. E fecha o 6º milênio. Nós estamos no milênio do descanso. Agora, se Jesus voltar em 2999, eu não sei. Agora, se ele voltar em 2024, está dentro do milênio do descanso. O que quer dizer descanso? Nosso descanso não é aqui na terra. Nosso descanso é quando Jesus vier buscar a sua igreja, o filho nascer, e assim, assim teremos comunhão eterna com o nosso Deus. Pastor João, o tempo em certos momentos sempre passa rápido, mas eu vou aqui, como eu gosto de dizer, eu uso a expressão chula, vou lascando perguntas para o pastor, não é? Pastor, diz na Bíblia, na casa do meu pai tem muitas moradas. Me traduz isso em poucas palavras. Se não fosse assim, eu não teria dito, disse Jesus. As muitas moradas quer dizer, é tipo você é pai, eu também. Eu tenho dois filhos, um filho e uma filha. Eu construo um apartamento para mim, para minha esposa, em cima para o meu filho e mais em cima para minha filha. E digo, a morada de vocês está pronta. Vocês querem morar comigo? A morada está feita. Mas eles podem dizer, não, nós vamos dar um jeito, nós vamos segurar. A morada está pronta, mas o homem tem que desejar, eu quero morar com Deus. Muito bem. Também, isso, alongando um pouquinho essa pergunta, pastor, o senhor acredita que nessas moradas nós vamos ter uma vida, vamos dizer assim, nós não vamos ficar, eu como católico e creio que mais outras pessoas, eles imaginem que em indo para essa morada, se a pessoa for merecedora, ele vai receber uma harpa e ele vai passar o resto da vida tocando harpa. O Alcione me disse que eu agradeço ao Alcione que sempre me ajuda aqui a fazer esse programa e não botando a responsabilidade no Alcione, mas ele diz que ele vai tocar gaita em cima. Mas assim, vamos ter uma vida ativa, pastor? Olha, provavelmente nós vamos nos conhecer. Eu sei que a hora passa, eu vou falar em 3 palavras. A Bíblia fala do rico e do mendigo, o rico e o mendigo Lázaro. E aí o rico disse, ele não aceitou a forma de doutrina, ou seja, a salvação em Cristo Jesus. Fora de Cristo não há salvação no Senhor. Não há salvação em religião nenhuma. Não há salvação na católica, não há salvação no espírito, não há salvação no evangélico, não há salvação no livre pensador, em todos. Onde é que está a salvação? A salvação está em Cristo, está na pessoa de Jesus. Por isso eu disse a eles que passa pelo crivo de Jesus. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem não crê não adianta ser católico, não adianta ser evangélico, não adianta ser nada. Eu preciso ser cristão, creio de todo o meu coração. Mas a hora passa. Mas só assim, eu quero saber da harpa. Ou que vamos fazer o quê? Então, só para tu imaginar, o mendigo disse, pai Abraão, deixa eu ir na terra, eu tenho 5 irmãos, vejo que ele tinha consciência daqui. Deixa eu ir lá, eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento, aqui onde eu estou sofrendo. Ele disse, olha, tem o pastor João Luiz lá e os outros pregadores, vocês não der bola para eles, se não acreditar nele, que nem tu falou uma palavra mais simples, se não acreditar nele, não vão acreditar em ti também. Nem que tu volta lá, eles não vão te dar crédito. Então, a salvação precisa o homem ser literalmente convertido a Jesus Cristo. Crer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa salvação. Ele precisa se entregar. Se entregar. Em termos de
Tocar. Pode rir, pastor, à vontade. Eu estou brincando. Desculpa, eu ri, mas eu não... Acho que os católicos estão me ouvindo, que eu também sou um católico, né? Eu orgulho disso. Mas existe essa cultura, né, pastor, que diz assim, não, quando tu morrer lá, daí tu vai ter uma harpa, né? E tem duas coisas que me preocupam, pastor. Eu não sou muito bem instrumento, até tentei tocar gaita, uma desgraça, meu pai toca gaita, nasceu e aprendeu, nem meus irmãos, né? Um não conseguia ouvir o outro. E outra coisa que tem uma outra história que diz que em chegando um João Antônio lá no céu, pastor João, e daí tem um porteiro barbudo, que o católico chama lá do São Pedro, né? E daí o João Antônio chegou lá e disse assim, mas São Pedro, qual é que é o canto que eu vou ali para ficar ali para dentro, né? Diz, não, tu vai aqui na salinha, aqui tem uma sala aí, número tal, é para ti, não é? Daí disse, mas tu deixa a sacolinha que tu traz junto, não, mas São Pedro, essa sacola eu não posso. Isso aqui tem umas moedas antigas que eu guardei lá na terra, aqui tem umas fotografias dos amigos aqui, não é? Tem uma aqui do Alcione contando causa lá na rádio. E, puxa, eu vou sentir muita falta. Não, mas tu precisa deixar a sacola, porque aqui é só a harpa, né? E o vivente pastor ficou com a sacola do lado, disse que até hoje, e o São Pedro não pode deixar o vivente entrar. Então, essa fantasia mostra que para tu adentrar o reino do Pai, não é? Tu tem que te desapegar das coisas do mundo, não é? Ou porque para que levar luxos, lembranças e isso e aquilo, tu tem que deixar inclusive o orgulho, não é mesmo? Dessas coisas materiais, terrenas. E aí são aquelas palavras que Jesus falou com Nicodemos. Precisa nascer de novo, né? Nascer de novo quer dizer uma nova vida. Mas nós temos na hora, né? Encerrando aqui a minha participação, tem uma coisa aqui da terra que foi feita pela mão do homem, que está lá no céu junto com Deus e Jesus. Tu saberia me responder o que, Sartão? Agora o senhor Não, uma palavra só. O senhor me repete, porque nós temos ainda tempo para perguntar. Tem uma coisa que está lá no céu junto com Deus, junto com Jesus Cristo, que a Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus. Tem uma coisa que está lá. Você saberia me responder o que foi feito pela mão do homem? Bem, antes de tentar responder, que eu vou ter dificuldade, eu me lembrei agora do vice-prefeito Rodrigo Ribas, que um dia lá no final me fez uma pergunta de tamanha dificuldade, parecida quanto essa do pastor. O que está junto com Deus e que é obra do homem? Foram os cravos que nós batemos, que perfurou a mão de Jesus, e as faqueadas que nós, homens, esfaqueamos, a marca da faca ou da lança que entrou ao lado direito, e os cravos que ultrapassou os pés de Jesus. A mão ensanguentada e as marcas dos cravos ainda está. Na mão ensanguentada, escravada por a mão do homem. Jesus ainda tem a marca na mão. E nós temos que ter a marca do nosso Senhor na nossa vida, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, a presença de Deus. Um abraço a todos, um abraço a todos os ouvintes aí. E espero ter respondido a tamanha pergunta de inteligência tal. Tá, eu agradeço aqui o pastor também é um homem de comunicação e a gente nota isso, né? Mas assim, disse, pastor, muito obrigado pela resposta. O senhor me colocou uma coisa que eu nunca me atentei e de forma triste, mas para ver, né? A nossa culpa lá, muito obrigado ao senhor, o programa Humanos com Liberdade, toda sexta-feira. Muito obrigado ao pastor aqui, João, da nossa igreja quadrangular. Até uma próxima oportunidade. Amém. E o senhor vai chegando. Eu chegando, devagarito no mais. Muito bem.